Afinal de contas, o que é a justiça? Para Aristóteles, a justiça ela pode ser distributiva e a justiça corretiva. A justiça distributiva, ela preserva o direito das partes. Então, eu olho para as partes que estão envolvidas em um determinado negócio, seja ele privado, público ou social, e estabelece os direitos entre essas partes. Justiça, para Aristóteles, é o acúmulo de todas as virtudes numa pessoa. Ele fala também sobre a justiça corretiva, que é aquela que tende a ser, ou melhor, que precisa ser desigual. Porque se nós temos na sociedade indivíduos que vivem em desigualdade, a prática da justiça ela tem que ser desigual e olhar para os menos validos com mais atenção do que para aqueles que têm condições de viver com mais qualidade de vida. Então eu preciso aplicar uma desigualdade tal que crie uma equidade. Quando a gente olha para a Bíblia, né, e a Bíblia ela já traz a questão de justiça em tempos muito mais antigos, né, do que da filosofia aristotélica, a palavra que é usada no hebraico ali para justiça é mishpat. Mishpat. Miqueias 6,8 fala o que Deus quer da gente, a não ser que nós pratiquemos aquilo que é justo, mishpat, e amemos a benignidade, né, o bem, sejamos misericordiosos e, além disso, sejamos humildes. Percebe que, na verdade, existe algo muito parecido nesse pensamento de Aristóteles e no que a Bíblia traz ali em Miqueias 6,8. Então, essa palavra justiça, mishpat, ela é usada em alguns momentos. Por exemplo, os sacerdotes, eles não iam ter parte na terra, eles não iam ter salário, eles não iam ter renda, eles iam viver totalmente voltados para preservar a fé do povo, encorajar-se a ligação entre Deus e o homem. E para isso, cada pessoa iria contribuir. A partir da terra que ela recebeu e do que ela plantasse, do que ela produzisse, ela ia contribuir com uma parte para o sustento do sacerdote. Era a mishpat do sacerdote. Havia também a mishpat do estrangeiro. Né? Então, era durante a colheita, separaria uma parte para o estrangeiro, né? Cuidar do estrangeiro, a mishpat do estrangeiro. Então, essa palavra, ela traz aquele sentido de preservar o direito de todos. A grande questão aí é que no mundo caótico que nós vivemos é muito difícil, a gente não consegue enxergar uma justiça real, num mundo caótico, num mundo que cada vez é mais individualista, cada vez ele é mais hedonista, o mundo das experiências, né? Onde as pessoas elas vivem para poder experimentar. São os momentos valem mais do que a jornada. A própria religião, nesse momento, ela se torna um grande fast food, né? Onde eu preciso ir, eu preciso ter uma experiência, e essa experiência ela precisa ser rápida. Não é nem um alimento sólido, um alimento que eu vou saborear paulatinamente, eu vou saborear devagar, eu vou apreciar o sabor. Não, tem que chegar, ter uma experiência incrível e rápida, porque eu não posso perder tempo, porque eu tenho mais experiências. Percebe que esse individualismo, então, ele vai a cada dia fazendo com que a justiça real ela seja deformada por fantasias e delírios. Essa equação, onde a gente preserva o direito de todos, ela acaba sendo falha a partir desse individualismo e de ideologias sociopolíticas que tendem a querer preservar, não, sabe, parte até de uma ideia interessante dessa justiça corretiva de Aristóteles, né, de criar um fator de desigualdade, vamos pensar assim para ficar mais fácil, criar um fator de desigualdade positiva, aonde, por exemplo, eu vou cobrar mais imposto de quem tem mais, para que parte desse valor eu consiga criar uma equidade e aqueles que têm menos, eles possam ter os mesmos direitos de educação, de saúde, de lazer preservados. Mas isso é utópico, não é? Porque as questões de poder, elas limitam isso. Um outro ponto, né, olha só, Miqueias fala que é impossível praticar a justiça sem benignidade. Essa benignidade é o bem que não parte de nós para o outro, mas parte de nós a partir do outro. Eu olhar a situação do outro e eu falar, poxa vida, eu preciso transformar essa situação, mas a partir do olhar do outro.
Então a gente acha, a gente imagina o que o outro precisa e a gente vai lá e tenta corresponder a isso. É uma fantasia. É a caridade como uma motivação pessoal e não como um estilo de vida, uma prática de justiça. Existem 5, 6 motivações só para o indivíduo, né? Comer, beber, praticar sexo, jogos eletrônicos, dormir e caridade. Então, a caridade, muitas vezes, ela é feita para que eu me satisfaça, por uma satisfação pessoal. Eu, de repente, olhar a miséria do outro e me sentir melhor porque eu ajudei. Ou eu, fazendo o que eu faço, eu consigo perceber a minha vida menos miserável que a do outro. E aí não é uma questão de justiça, mas é uma questão de vaidade. Quando a gente pensa em preservar o direito de todos, a gente entende que o direito de um acaba quando começa o direito do outro. O espaço de um acaba quando começa o espaço do outro. E aí existem várias questões sociais, questões políticas, questões de fé, que precisam ser preservadas. Então, uma coisa que eu vejo, por exemplo, na questão social, eu atuo na área social há vários anos, isso me incomoda bastante, às vezes me frustra bastante, que essa justiça que muitas vezes é praticada, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada, ela está sempre atrasada. E o olhar, ele não está no outro, a gente não consegue ter esse olhar holístico. Então, como que a gente vai resolver esse processo? A partir de Cristo. E como a gente lê Cristo? Sabe que o nosso maior problema hoje é que a gente consegue ler Cristo a partir da nossa vaidade, a gente consegue ler Cristo a partir dos nossos interesses, a gente consegue ler Cristo a partir da filosofia, a gente consegue ler Cristo a partir da desigualdade, quando na verdade a gente tinha que ler a desigualdade a partir de Cristo, a justiça a partir de Cristo, o amor a partir de Cristo, a filosofia a partir de Cristo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. É impossível para o homem criar uma condição de justiça, tanto individual como coletiva, por ele mesmo. Porque é o individualismo que dificulta esse processo de justiça. Existe um problema ainda muito maior, aonde a prática da justiça ela não tem um fim nela mesma, mas a prática da justiça ela é um meio para uma construção de poder ou uma construção de governo. E aí isso invalida tudo, porque não é uma justiça que vai preservar o direito de todos, mas é uma justiça que vai tentar, através da barganha, da troca, a cooptação dos leigos, a cooptação dos miseráveis, a cooptação dos ignorantes. Então, é impossível existir justiça sem a cruz, porque é na cruz aonde aquele justo, íntegro, o único entre todos, ele se entrega e se coloca como aquele que na prática da justiça decide pagar a dívida de ouro de todos. Percebe a desigualdade aristotélica nessa justiça corretiva de Cristo? Ele que não tinha pecado, ele que não tinha erro, ele se entrega. Existia uma desigualdade entre o homem e Jesus, entre toda a humanidade e Jesus. A Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, menos ele. Ele, para que ocorra essa equidade, ele se entrega. Então é impossível existir justiça sem Cristo.